Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem de fé e esperança desse clamor missionário nesta sexta-feira. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias. Nós vamos ler em João 20, aleluia, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz que no primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi até o sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aleluia. Amados, a palavra de Deus nos relata o que aconteceu naquela manhã de domingo. Era o terceiro dia que ele havia sido colocado no sepulcro. E as mulheres foram lá bem cedo e acabaram constatando de que a pedra havia sido removida. A tumba estava vazia. O texto bíblico nos mostra a situação de Maria. Maria Madalena chegou ali com a intenção de ver o corpo de Jesus. E chegando, vendo aquela situação, que não havia nada ali, logo achou que mesmo sendo morto, crucificado, sepultado, alguém teria invadido o local e levado o corpo. Ela achou que haviam roubado o corpo de Jesus. E durante essa situação nervosa com o que estava acontecendo, acabou vendo coisas. E com a sua mente e com a sua compreensão humana, uma mente preparada pensando só na morte. E esse texto nos mostra o que acontece com a mente humana. Uma mente que vem sendo programada com o que acontece durante uma vida, onde ela vem sempre direcionada para a morte. E acabamos não vendo, quando a vida está muito próxima, que o milagre havia acontecido. Com um psicológico treinado para acreditar na morte, ela acabou não vendo a vida. E esse pensamento que ela estava, isso vem sendo introduzido no dia a dia, onde a mente do ser humano acaba pensando só no pior, principalmente nos dias de hoje, onde não se acredita mais no sobrenatural. O lado humano, o pensamento, ela estava com a certeza de que morreu, estava tudo perdido, que não havia mais solução, só pensava em morte. E com aquela consciência do ser humano saindo correndo de onde ela havia passado a noite, já vinha com o subconsciente, pensando que só encontraria um morto, uma tumba fechada. E se não havia um corpo, logo imaginou que haviam roubado. É assim que a mente dela estava. E é assim que a mente voltada para o mundo, ela trabalha. E quantas pessoas passam por isso a vida inteira, sendo programadas inconscientemente para acreditar na morte, no pior, para acreditar que não há solução. Uma mente voltada a acreditar sempre para a derrota, para a perda, para que não há solução. E quantos vêm assim, vivendo de uma forma negativa e acabam se arruinando, se sentindo incapazes. Uma mente programada para não acreditar em uma coisa boa, já pensando na morte, no funeral, pensando só no fim. E o que está acontecendo, meus irmãos? O que passa na cabeça de uma pessoa assim? Por que ela se tornou assim? Ela andou com Jesus, viu os milagres, escutou Jesus falando que era necessário que isso acontecesse, e ela não viu o que estava acontecendo. E a palavra nos mostra que o desespero nem sempre é o fruto de uma derrota, mas frequentemente do negativismo, porque a realidade era outra.
era diferente do que ela estava imaginando. De maneira nenhuma ela estava derrotada, mas na sua cabeça, no seu pensamento, mas no seu coração, estava pensando só na morte. Estava pensando ao contrário do que estava acontecendo. O milagre aconteceu na frente dela e ela não enxergava. A grande notícia da ressurreição. Jesus havia ressuscitado dos mortos e na cabeça de Maria ele havia sido roubado. Ela estava participando de um milagre que ia ficar registrado para sempre, o cumprimento das Escrituras. E na cabeça dela um crime estava acontecendo. E ela não sabia disso, meus irmãos, porque ela estava em um sentimento da carne, sentimento humano, desta cabeça transformada por uma vida de problemas. E muitas pessoas estão assim, veem uma coisa boa, ouvem uma coisa boa, elas veem acontecendo na sua frente, mas na sua cabeça, no seu coração, para ela aquilo é o fim, e acaba interpretando uma coisa boa como sendo uma coisa maligna. No versículo 1 a Bíblia nos diz que ela chega ali e vê a pedra removida. Ela vê que a pedra havia sido tirada, mas na sua cabeça, no seu coração, na interpretação dela, roubaram. Aleluia! E quantas pessoas passam por situações difíceis e ficam com aquele pensamento de quanto mais se ora, mais problema aparece. Aleluia! Preste bem atenção ao seu redor. Muitas das vezes não é o que você está pensando, mas sim o que você está passando é para forjar, é para te preparar para algo muito melhor. Abra os olhos e veja o que Deus está fazendo com você, o que está fazendo na sua vida. Olha o que estava acontecendo naquele momento e o que acontece no dia a dia das pessoas. Um milagre acontecendo na frente dela e o sentimento de que haviam roubado. E se nós seguirmos o texto, nos versos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz que Maria viu 2 anjos. Na sua frente apareceram 2 anjos. E eles estavam vestidos de branco. E eles estavam ali sentados, aonde estava o corpo de Jesus. E Maria viu eles na sua frente. E eles estavam olhando para Maria e fazendo perguntas. A Bíblia nos diz no versículo 13, eles perguntaram para ela: mulher, por que choras? Meus irmãos, quantas pessoas passando por crises, por problemas, que na cabeça deles são gravíssimos, impossível. Quantas que o médico condenou desenganadas, quantas que estão com problemas da justiça, achando que é o fim, que perderam a situação, que perderam a causa, e na sua mente, no seu coração acham que é o fim. Aleluia! É um chamado nesse momento para você deixar de pensar no material, mas abrir os seus olhos para o espiritual, colocar a sua fé em ação. Tudo pode ser diferente. Maria viu 2 anjos à sua frente e um deles perguntou: por que choras, mulher? Meu irmão, minha irmã, e eles estavam chamando pelo nome e te perguntando: por que choras? A resposta para todos os problemas dela estavam ali na sua frente. E na cabeça dela ela não conseguiu ver o que estava acontecendo. Não foi à toa que você ligou o rádio hoje. Deus te escolheu. Veja os sinais. O que Deus tem feito para você. Quantas vezes Ele nos mostra e não vemos a situação. Não acreditamos ou não fizemos. Um anjo estava na frente de Maria. E a resposta às vezes está na nossa frente. Nós estamos vendo, ouvindo e não enxergamos. E não escutamos. Porque muitos pensam com o seu lado canal, com essa programação recebida desde a infância. E acabamos não vendo o milagre, a bênção, a menos de 1 metro da nossa frente. Em nenhum momento Maria pensou nas palavras de Jesus. Ela não se lembrou que Jesus havia falado para eles sobre a ressurreição, sobre o 3º dia. Maria podia ter parado, pensado e aberto os seus olhos para aquilo que estava acontecendo. Mas cega por essa programação que ela acabou recebendo durante toda a sua vida, ela não viu, ela não conseguiu sentir a presença e ver a presença dos anjos na sua frente. Ela não enxergou o milagre que havia acontecido. Preste bem atenção, meus irmãos, muitas pessoas acabam não recebendo a resposta
porque o seu discernimento humano não deixa ela ver, porque o pensamento dela não deixa. Cuidado. E no verso 14, a Bíblia nos diz que Jesus se manifestou para Maria. Maria olhou para trás e viu na sua frente Jesus. Jesus estava em pé, havia ressuscitado, e ela não reconheceu o Mestre. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava na frente de Maria. Jesus havia ressuscitado e ela não enxergava. Olha só como estava a cabeça de Maria e como está o pensamento, a cabeça de muita gente nesse momento. Quantas vezes Jesus se manifestou e perguntou para você: por que choras? Abra os seus olhos, Jesus está tão próximo de você, basta aceitá-lo e ver. Jesus está tão próximo de você, ouvinte, onde quer que você esteja, basta você acreditar. Só que essas lágrimas que escorrem em seus olhos não deixam você ver, as mesmas lágrimas que não deixaram Maria enxergar Jesus, perguntando: por que choras? O milagre está se manifestando na sua vida e as lágrimas não deixam você enxergar. Jesus estava na sua frente e ela enxergou um jardineiro. No versículo 15, Jesus perguntou: mulher, por que está chorando? Quem procuras? Maria, imaginando que fosse um jardineiro, rogou-lhe: se tu tiraste daqui, dize-me onde está, onde o colocaste? Não entendendo o que estava acontecendo, não enxergando o que estava acontecendo, não vendo os sinais. E quantas vezes, aleluia, os sinais passaram pela sua frente. Quantas vezes Deus falou com você, entregou o recado e você não obedeceu? Quantas vezes as lágrimas não deixaram você ver, e essas lágrimas, o choro, acabou te afastando da bênção. A palavra de Deus nos mostra, entre os versículos 13 e 15, que ela não enxerga o que estava acontecendo, a verdade, por causa de um véu de lágrimas. E esse véu não deixava ela enxergar. E eu te digo uma coisa: quem enxerga através de um véu de lágrimas nunca vai ver a verdade, nunca vai conhecer a face de Jesus. Na cabeça dela, a ideia de ver um Cristo morto, deitado naquele sepulcro, a impediu de ver ele em pé, de ver ele presente na sua vida. Porque procura aquele que vive entre os mortos, aleluia. É momento de deixar essa lógica humana e acreditar no sobrenatural. É momento de ver os sinais. É momento de secar essas lágrimas, de acreditar no milagre, de ouvir a palavra de Deus. Maria não enxergou os anjos, não enxergou Jesus. Ela só enxergava a morte. E quantas pessoas vivem com essa lógica? Quantas pessoas vivem pela carne e acabam não estando preparadas para ver o novo, absorver o novo. Não estão preparadas para nascer de novo e acabam vivendo com essa lógica terrena de sofrimento, de dor, de angústia, de ansiedade, uma lógica de morte, sem entender que a vida está tão próximo. Meus irmãos, e o que isso tem a ver com as nossas vidas? Coloque-se no dia de hoje. Pense nos dias de hoje. Quantas pessoas que só veem doença, só veem problemas. Quantas doenças, quantos problemas, quanta dificuldade. E com o pensamento de fim, quantas pessoas acabam entrando em depressão, em dificuldades, pensando no seu futuro. Agora a palavra dele nos ensina que a realidade da vitória, que a realidade da ressurreição, que a realidade da salvação, da cura, da bênção, do milagre, só vai alcançar a nossa vida quando abrimos os nossos olhos, quando ouvirmos a sua palavra. E quando ouvimos a palavra de Deus, aleluia, os nossos olhos, eles são abertos. A palavra, ela liberta, ela cura. A gente vê a realidade espiritual. Maria viu os milagres à sua volta. E quantas pessoas que veem os milagres acontecerem ao seu redor e por causa do pranto, do choro, do véu de lágrima, elas não conseguem ver Jesus à sua frente. E acabamos não enxergando os anjos ao nosso redor. Não sentimos a presença de Deus, porque as lágrimas não deixam.
As lágrimas não deixam a gente ver a realidade. E o que traz e o que abre a sua mente, os seus olhos, é a palavra de Deus. E o que vai fazer você enxergar a vida com outros olhos é a palavra de Deus. Olha o versículo 16. Quando Jesus fala Maria, aleluia, quando ele te chama pelo nome, quando você ouve a voz de Deus, tudo muda, aleluia. E Maria, voltando-se para ele, ela exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Aleluia, meus irmãos, é mais forte do que uma pedra removida, é mais forte do que anjos ao nosso redor, conversando, perguntando por que está chorando. É a palavra de Deus. Abre os seus olhos. É nesse momento que eu falo para você, seque essas lágrimas. Sinta a presença de Deus ao seu redor, entrando na sua casa nesse momento através do rádio, pelas ondas do rádio. É a sua mensagem. E quando a palavra é dita em nome de Jesus, dirigida a nós, as nossas vidas, aí as coisas mudam. E quando a gente olha sem esse véu de lágrimas e ver o Mestre na nossa frente, e eu sinto nesse momento que o Espírito Santo está falando com você, está chamando pelo seu nome, basta você ouvir. Ouça a voz de Deus. E nesse momento ele está levando a bênção até onde você está, não importa a distância. E nesse momento ele está entrando no seu coração. E eu creio em nome de Jesus, que nesse momento ele está te chamando pelo seu nome, aí onde você está. Creia, hoje é o dia da tua vitória, aleluia. E a palavra que lemos hoje nos ensina 3 coisas, aleluia. Que sinais e evidências, sem a palavra de Deus, não nos fazem enxergar a verdade. Segundo, quando a palavra de Deus, quando ela é pessoal e dirigida às nossas vidas, traz a luz ao nosso entendimento, irmãos, aleluia. E a terceira é que Deus continua falando, que Deus continua chamando e falando, que Deus continua falando e chamando os seus. Ele continua olhando para você, desta vez não só em hebraico, em aramaico, mas também em português, em todas as línguas. Ele continua chamando pelo seu nome, ele continua olhando para você, e ele está na sua frente de braços abertos, esperando você secar as suas lágrimas e se entregar no verdadeiro caminho, aleluia. Meu irmão, minha irmã, creia que nesse momento ele está falando com você, ele está na sua frente. A palavra dele nos diz em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus nos diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, aqui no centro de São João Batista. Siga e compartilhe nossas redes sociais, Ministério Aquele que Vive. Deus vai transformar a sua vida. Igreja, Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.